O outro presidente lá do Congresso, né, o presidente do Senado, Pacheco, confirmou que a denúncia de Araújo atinge todo o Senado. O presidente do Senado saiu em defesa de Cátia Abreu, dizendo que seria uma tentativa do ministro de desqualificar a senadora. Tem um detalhe, Max, sobre isso aí. Nenhum deles negou a informação do ministro. Mas pode continuar, desculpa. Exato. Não, mas é um detalhe incômodo, né? É algo que a gente precisa ressaltar mesmo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que a denúncia do ministro Ernesto Araújo atinge todo o Senado. Pacheco saiu em defesa de Cátia Abreu, dizendo que seria uma tentativa do ministro de desqualificar a, segundo ele, competente senadora Cátia Abreu, e confirma que essa tentativa atinge todo o Senado Federal. Essa constante desagregação é um grande desserviço ao país, né? Palavras do Pacheco. A senadora emitiu nota após a postagem de Araújo, atacando o ministro e dizendo que o chanceler age como um marginal. Abreu disse ter alertado o ministro dos prejuízos que um veto à China na questão 5G poderia dar às exportações, especialmente do agro. Alan. Como eu disse, nenhum deles está negando que não é uma denúncia. O ministro simplesmente disse que ela foi cordial e disse a ele que se ele fizesse algum lobby, ou não é lobby, né, mas se ele apoiasse o 5G, ele não tem nada a ver com isso, é outro ministério. Vejam que o Ernesto ele só expôs uma fala que ninguém negou e agora estão dizendo que ele está atacando o legislativo. História para boi dormir. Em momento algum, o ministro Ernesto Araújo disse que a senadora estaria tentando comprá-lo. Ponto 1. Ponto 2. Em momento algum, o ministro colocou palavras na boca da senadora. Até este momento, nem ela, nem o presidente do Senado negou a fala que foi reportada. É apenas uma comunicação de um diálogo feito a quatro paredes que o ministro colocou assim, à luz de todos. É só a fala de uma senadora que foi exposta. Quem disse que a fala é comprometedora foi eles. Eles é que disseram. Foram eles que disseram. Não foi o ministro Ernesto Araújo. O ministro Ernesto Araújo simplesmente disse: como eu não fiz nenhum movimento, né, tá aí o resultado. Agora, e detalhe, Max. Um detalhe. O ministro não faria isso sem o aval do presidente. Tá? O ministro Ernesto Araújo não colocaria isso sem o aval do presidente da República. O Daniel Lemos falou a mesma coisa aqui nos bastidores. Ele não faria isso sem o aval do próprio presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Exato. Agora, assim, vamos falar aqui francamente, né? Qual que é o interesse dessa galera com 5G chinês? Por que tanto frisson, né? Por que tanta sanha para que tenha o 5G chinês? Porque da parte dos chineses eu entendo. Né? É um mercado bilionário. Bilionário. O Brasil é imenso. Você imagina, né? Se o 5G da China entra no país, o quanto que a China não vai lucrar com isso aí. Então, do lado chinês, eles quererem fazer lobby, isso eu entendo. Agora, por que a sanha desse pessoal, desses parlamentares brasileiros, em relação ao 5G chinês? Porque não muda nada para eles. Ou eu tô errado, Daniel? Não, na verdade isso aí, Max, para mim ele tem mais, pegando o gancho que o Alan colocou, recentemente quem foi que negociou insumos, o IFA, para a Fiocruz, junto à Embaixada da China, junto ao governo chinês, para que pudesse vir ao Brasil para a fabricação das vacinas pela Fiocruz? Quem foi? Quem foi nas redes sociais prestar a informação, dizer que estava em campo, negociando e atuando como ministro das Relações Exteriores, ministro Ernesto Araújo. E ali, ninguém aplaudiu.
ninguém trouxe ou deu uma notícia da importante atuação dele em campo, atuando como tem que atuar, como ele tem feito desde o início, desde o momento que foi convidado para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Exatamente. O que me espanta, além disso, é que o Alan colocou bem também, que a senadora tinha que ir falar com o ministro das Relações Exteriores, alertando ele que isso interfere no agronegócio. Aí vem aquele vídeo que está circulando no canal Rural, parece, né, daquela jornalista, explicando a necessidade que eles têm de chegar por outras vias. Lembra aquela história dos navios que estavam nas costas do Chile, né, navios pesqueiros chineses, Sim. beirando a Argentina, que foi comentado pelo Terça Livre, foi alertado. E agora a gente vê, a segurança alimentar está em jogo, Max. Eu não vejo somente como algo tecnológico. É algo... A gente falou das compras de terras por estrangeiros. Se vocês forem, Alan, se vocês buscarem, Max, espectadores, se vocês buscarem uma notícia de 2012, 2011, na minha atuação já dentro da Câmara dos Deputados como assessor, eu já via movimentos, inclusive de uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor, onde chineses já estavam comprando subsidiárias das elétricas. Matriz energética, soberania nacional, isso em 2011, 2012. Então, na minha opinião, isso envolve muito mais do que tecnologia, envolve a questão de segurança alimentar. E você mesmo falou do ministro Fábio Faria, ministro das Comunicações, é quem está coordenando diretamente com o presidente da República. O que tinha que ir falar com o ministro das Relações Exteriores? Falar de agronegócio? Tudo bem que falar sobre agronegócio não envolvesse questão de tecnologia. Tecnologia ou é o ministro da Ciência e Tecnologia ou o ministro das Comunicações? O que tem a ver o ministro Exército? Parece que é para criar realmente uma saia justa para depois criar esse mal-estar político. Não é o ministro que cria relações, mal-estar político. Quem está criando é quem deveria e disse que faria, por exemplo, há 2 semanas atrás, os cuidados necessários para se votar, por exemplo, pautas extremamente importantes para a questão do Covid-19. E que agora está aí querendo, se valendo de querelas políticas, como fez com o Felipe Martins, e agora está subindo o tom com o ministro Ernesto Araújo. Pois é. Entendeu? Tem muito mais do que tecnológico. É uma questão de segurança alimentar, questão de minério também, exportação. A China é o nosso maior parceiro econômico, não é os Estados Unidos, blá, blá, blá. Como eu vi demente jornalista falando hoje pela manhã, inclusive, estava vindo para cá e estava ouvindo no Uber. Um que já não vale nada, está lá encostado numa rádio lá do grupo, né? Então, assim, o que eu avalio é que não tem só, e não é só questão tecnológica, é uma questão de soberania nacional e da questão das terras e do agronegócio, segurança alimentar. Tá, Max e Alan? Eu acho que está aí esse ponto, né? E outra coisa, você falou do ministro Fábio Faria. O ministro Fábio Faria foi nesse grupo de trabalho que é comandado pela deputada do Acre e do PCdoB. E lá ele explicou, na pergunta que foi feita sobre a por que não participação da UAU, se vai participar, que ele e o presidente Jair Bolsonaro estariam tratando a questão, mas que nesse caso específico da empresa ligada ao Partido Comunista Chinês, ela não teria tratativas técnicas de acordo com o edital que está sendo lançado sobre a questão do 5G. Ele disse isso lá. Se mudar de ideia, vai ter que responder perante a comissão ou grupo de trabalho também, porque ele disse isso lá. Eu vi e está registrado na questão nas notas taquigráficas. Ele disse que a não participação deles era por uma questão técnica que envolvia não estar adequadamente ajustado ao edital do que estava sendo proposto. São essas considerações que eu gostaria de deixar aí para a gente refletir.